Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal, mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto, de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um Deus. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da palavra. Nos abençoa mais uma vez, Senhor, para que nós possamos analisar essas verdades aqui, entender e compartilharmos aqui o nosso conhecimento e crescermos juntos através do estudo da Tua palavra. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, aqui a gente está em Paulo, rumo a Roma. A gente viu nos versículos passados que o Senhor Jesus ele tem um encontro com Paulo para dizer que ele iria a Roma dar testemunho do Evangelho. Então, Paulo tinha isso de forma muito convicta. E aí, nesse mapa, né, da viagem de Paulo, a gente vê que no versículo 20, no capítulo 27, ele sofre um naufrágio. Ele estava indo para Roma, mas o navio onde ele está naufraga, e eles ficam à deriva ali por alguns momentos, até chegar a essa ilha do capítulo 28, que está aí no mapa, é a ilha de Malta, certo? Para você ver, fazer uma distância para Roma, ainda tem muito mar, para você chegar ali no que nós chamamos de Península Itálica, certo? Que hoje é a Península Itálica, e de fato chegar ali à capital romana, né? Eles chegam aí na ilha de Malta. Hoje eu queria falar nesse estudo sobre frustração, certo? Frustração é algo que está sempre presente na vida da gente. É assim, tem dia que tudo dá certo, que todos os sinais estão abertos e você passa. Mas tem dia que todos os sinais estão fechados quando você está atrasado, né? Tem dia bom, tem dia mau. O próprio Paulo vai dizer, olha, tem dias que são maus. E é assim. Tem dia que você acorda, o pessoal diz, né, com o pé esquerdo. E é uma coisa que a gente tem que lidar. Veja, nós temos que lidar na nossa vida com alegria, com raiva, com ansiedade, com tristeza. Tem momentos na nossa vida que é mais triste, mas veja, nada é igual a frustração. Nós temos que lidar com frustração todos os dias. Tem dia que a gente está alegre o dia todo, não tem tristeza. Tem dia que a gente está triste o dia todo, não tem alegria. Mas frustração não, todo dia tem. Todo dia tem uma coisa que você colocou, ou uma pequena ou uma grande expectativa, mas, eita, não aconteceu, vai ter que lidar, certo? Ela sempre vem. E como é que Deus ele lida com frustração? E entenda, a gente tem que pensar Deus como... Deus não é aquele ser que só lida com as nossas grandes frustrações, né? Ah não, Deus não está interessado porque o ônibus não chegou na hora certa, né? Isso aí, Deus não está nesse negócio, né? Não tem nada a ver. Deus só me lida com aquela frustração que eu tenho, que é muito grande. Mas essa aqui... Não, Deus ele lida com todas as nossas frustrações, as pequenas e as grandes. E aqui, eles estão passando por uma grande frustração. Há uma grande frustração aqui. Versículo 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Veja, Paulo fica 2 anos em Cesareia, certo? E agora
finalmente, ele vai... ele está indo para Roma, né? Se você pegar o mapa, Cesareia fica ali, ó, perto de Jerusalém, certo? Ele fica 2 anos preso em Cesareia, para depois... Ele tem a promessa que ele vai para Roma, mas ele fica 2 anos para ir para Roma. E aí depois, não, agora você vai ser encaminhado a Roma para o imperador lhe ouvir, porque você é um cidadão romano, você tem direito, certo? Então, essa é a ideia ali dele ir para Roma. E aí Jesus se encontra com ele na prisão e diz assim, ó, você vai para Roma e você vai dar testemunho em mim a Roma. Então existe uma promessa aqui, não tem o que vai acontecer, você vai para Roma. No naufrágio Paulo estava tranquilo, ele diz, olha, eu não sei como, mas eu vou para Roma. Então, a gente pode até naufragar, como aconteceu, mas vai dar alguma coisa aqui que eu vou para Roma, porque o próprio Jesus me disse isso. Então Paulo estava tranquilo nisso aí. Então ele sai, ó, Cesareia, Sidom, aí passa por Mirra, Rhodes, aí vai, ó, Creta, até naufragar. Ele iria direto ali para a Península Itálica, mas ele naufraga e para em Malta, que não dá nem para ver Malta, certo? Malta é uma ilhazinha ali, no meio do nada, essa é a ideia. E aí, se você olhar na internet, você vai querer ir para Malta. Malta tem cada praia, é aquelas praias que os influencers vão, né? É praia bonita mesmo. Você querer passar as férias em Malta, me chame, né? Vai ser maravilhoso. Mas aqueles homens não queriam estar em Malta, certo? Eles estavam frustrados por estarem em Malta, certo? O que é a frustração? É quando você quer fazer algo, mas alguma coisa conspira contra você. Você planejou aquilo ali e alguma coisa externa aconteceu que você não pôde realizar. Coisa pequena, certo? Você tem que ir almoçar, mas antes de almoçar você tem que responder os 10 e-mails que tem na sua caixa de entrada, para não acumular trabalho para tarde. Mas quando você vai responder, a internet cai. Mas você tem que responder, porque aquele povo está precisando que você responda e vai ficar com raiva se você responder à tarde. Aí você vai ter que responder na 3G do seu celular. Digitar cada texto. Isso é frustração. Poxa, eu ia fazer agora, faltava meia hora para almoçar, eu não vou almoçar agora, vou ter que almoçar lá ou não almoçar, né? Essa é a frustração. A gente passa por isso todo dia. Mas entenda, tem esse tipo de frustração, tem frustração mais séria, né? Poxa, você queria estar casado, mas você não está. Você pensou que com essa idade você já ia ter esse tanto desse salário, você já ia ter alcançado isso aqui, mas você vai lá e não consegue. Seja maior ou seja menor, quando as coisas não saem como nós queremos, é porque saíram como Deus quer. Entendeu? Esse é o maior segredo para você não ficar tão triste por causa da frustração. É você entender que, olha, apesar de não ter saído como eu quis, com certeza, tenha essa certeza, saiu como Deus quis. E tudo que Ele quer pra gente é bom, perfeito e agradável. Certo? Se a gente colocar essa verdade na vida da gente, a gente vai sofrer muito menos. E olha, Deus fez coisas maravilhosas em Malta. Eles não tinham noção que eles iam parar em Malta, mas Deus fez coisas maravilhosas. A gente vai ver uma delas aqui no texto, ok? Ninguém queria estar lá. Veja, não foi uma frustração só para Paulo. Foi uma frustração para o dono do navio, que perdeu o navio. Estava frustrado lá em Malta. Foi uma frustração para os soldados, que achavam que já estariam a caminho de Roma, talvez vendo suas famílias, mas não estavam. Foi uma frustração para Paulo, porque queria estar em Roma pregando o evangelho, mas não pôde porque foi impedido, certo? A gente sabe do desejo de Paulo estar em Roma. Na carta de Romanos a gente vê. O sonho de Paulo é pregar em Roma. Paulo queria logo estar em Roma, mas Deus diz não, vai ficar um tempinho aqui nessa ilha, ok? A gente vai ver quanto tempo eles vão ficar, né? Mas veja, eles são surpreendidos aqui com eles são recebidos com humanidade, a palavra de Deus vai dizer. Ó, já vieram, já acolheram a gente, fizeram uma fogueira pra gente, o pessoal da ilha. A gente foi recepcionado. Foi uma coisa boa aqui
que vai acontecendo aqui. A gente vai ver nos versículos, eles vão ficar lá 3 meses. 3 meses. Por que eles vão ficar 3 meses em Malta? Por que vocês acham? Porque eles queriam passar as férias em Malta? Até chegar outro barco, talvez. E aí? Era uma ilha desconhecida, né? Eles vão ficar 3 meses em Malta, por quê? Por causa do inverno. Ali eles naufragaram finalzinho de outubro, certo? No final do ano ali, inverno pesado, entre o início e o final de outubro, e eles tinham que esperar janeiro, fevereiro, se eles não quisessem talvez naufragar de novo. E eles já estavam bem traumatizados. Então, ó, vamos ficar aqui, vamos esperar o inverno acabar, né? Quando o verão chegar, a gente segue viagem, certo? Malta era uma região um pouco portuária também, passavam alguns navios, mas eles não queriam ir, eles só queriam ir no verão. Todo mundo concordou com isso. E eles foram muito bem recepcionados, ok? Chegou aqui, foi ruim, a gente ficou à deriva aqui, mas agora a gente está numa ilha, está em terra, frustrado todos, mas muito bem recebidos. Vamos ver o que é que vai acontecer agora. Paulo estava feliz, mas agora vai acontecer outra frustração. Versículos de 3 a 6, que a gente já leu. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Olha aí, eu naufraguei, vim para essa ilha aqui, que não era para eu estar, eu acho, né? Era para ele estar, claro, né? Mas eu não esperava estar agora, pensei que eu estava indo para Roma, e agora uma víbora morde a minha mão, certo? E é interessante porque o que é isso aqui? Paulo está pegando o graveto para deixar a fogueira acesa, certo? E o que é que acontece? Uma víbora ali no frio dormindo, Paulo pega o graveto com a víbora. Quando Paulo vai botar o graveto no fogo, a víbora percebe o calor e morde a mão de Paulo. Paulo sacode a víbora, como se fosse uma abelha, né? Sacode, sai. É isso que acontece, ok? Versículo 4. Olha a reação dos nativos. Olha a reação dos de Malta. Eles olharam e eles disseram assim, versículo 5, certamente esse homem é assassino. Por que essa conclusão, né? Aí aí 5 aí, né? Porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Assassino. Por quê? Não foi livrado foi livrado lá do naufrágio, mas a justiça foi lá e pegou ele, vai morrer. Essa é a conclusão maravilhosa aqui, certo? Fez uma coisa ruim, a morte veio e pegou ele. Não tem como você se livrar da morte, você não engana a morte. Isso lembra um filme, né? É uma franquia. Como é o nome do filme? Alguém lembra aí? Não tem como você enganar a morte. A morte sempre vem lhe buscar. Premonição, né? Premonição ia acontecer uma catástrofe, alguém livra aquela pessoa, e aí o que é que acontece? A morte vai pegando cada um, né? A morte é o vilão, né? É cada morte, né? Tem uma que morre, o computador explode e o HD vai e corta o pescoço da pessoa. É o primeiro premonição. É um negócio assim maravilhoso, né? O HD assassino. Então, é isso, né? Esse é o pensamento dos de Malta. Enganou a morte, mas ela veio e pegou ele de volta. Não tem como você enganar a morte. Numa coisa eles estão certos. É o senso de justiça, que todo mundo tem. Certo? Fez uma coisa ruim, você merece ser punido por isso. Fez algo ruim, merece ser punido. Ó, se aconteceu alguma coisa ruim para ele, ele fez algo... Provavelmente é um assassino. Para acontecer isso, é um assassino. Mas quem dera o assassino fosse punido, todo assassino fosse punido, todo ladrão fosse punido. Quem dera fosse assim, fez o mal, pagou pelo mal. Quem dera fosse assim. O mundo ia ser muito melhor, né? Se as pessoas que mereciam estar na cadeia estivessem. Não é assim. O próprio Salomão vai dizer, olha, não é assim. Lá em Eclesiastes a gente viu isso, né? Eu vi pessoas injustas sendo promovidas,
É um mal que existe debaixo do sol. Pessoas injustas que são promovidas, enquanto o justo ele é esquecido. Ele vai usar uma figura lá em Eclesiastes de uma cidade. Ó, tem uma cidade que ela poderia ser livrada se uma pessoa que nunca foi ouvida, ela desse aquela ideia. Mas o tolo está no poder. E a cidade vai ser sucumbida porque as pessoas nem o conhecem. O mundo, ele é mais complexo. Não é assim. Então veja, e é interessante porque o povo começa a adorar Paulo, né? Ó, aconteceu alguma coisa com ele. Aí versículo 6, né? Mas eles esperavam que Paulo viesse, vai inchar. Mas ele não aconteceu nada, mas vai inchar. Vai morrer agora. Vai inchar, ó. Mas não aconteceu nada, né? E quando não aconteceu nada, eles chegaram a outra conclusão. É um Deus. Né? Só bola dentro aqui, né? É um Deus. Né? Não aconteceu nada, é um Deus. Então, essa é a ideia aqui, certo? O povo estava esperando, mas nada aconteceu. E Paulo está tranquilo. Por que Paulo está tranquilo? Porque Jesus disse, você vai dar testemunho em Roma. Você não vai morrer picado por uma cobra em Malta. Você vai dar testemunho em Roma. E no fim, eles concluem lá que Paulo é um Deus. Certo? E aí vamos lá. Versículos 7 a 10. Olha o que é que acontece mais. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. E aconteceu que o pai de Públio estava enfermo, de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. A frustração de uns, muitas vezes é bênção para outros. Esteja atento às frustrações que você passa. Porque olha o que é que vai acontecer. Paulo, ele vê o que aqui? Ele vê uma oportunidade ministerial. A gente já está aqui, né? O que é que Paulo fazia nas horas vagas e trabalhando? Pregava o evangelho. A gente está aqui, vamos pregar o evangelho. Você acha que Paulo só ficava na cura? Aqui não é relatado diretamente, mas você acha que Paulo usava a cura para quê? Para quê? Para aparecer, será? Né? Para demonstrar que era uma enviada do Senhor, para mostrar o poder de Deus. E aquilo ali... Oi? Era uma ferramenta, né? Era uma ferramenta de atração. Certo? Assim como hoje, não há cura, mas o nosso testemunho pode ser. O nosso testemunho não evangeliza ninguém. Por isso que testemunho não é para ficar sendo dado em culto. Mas o que é que o nosso testemunho é? É uma atração. Poxa, aquela pessoa está passando por isso e ela age dessa forma, fiquei curioso. Quando alguém é atraído, você prega o evangelho. Porque o que salva não é o testemunho, é o evangelho. O que vai mudar a vida da pessoa é a palavra de Deus. Não é a minha vida, como eu superei, como eu sou bom. Não. Essa é a ideia. O que é que Paulo usava, o milagre, ele usava como atração. Então ele foi curar, ele viu a oportunidade lá, o pai da pessoa que hospedou ele, ele foi lá, curou. Poxa, será que esse homem não ficou agradecido? Claro que ficou. E aí nessa atração, ó, juntava gente e Paulo, Bíblia, Evangelho, Jesus Cristo. É isso que Paulo fez. Então, ó, isso foi, né, maravilhoso. Para os apóstolos ali na época de Jesus, para os discípulos, a cruz aparentemente é uma grande frustração. Poxa, a gente pensava que Jesus ia ser o César, rapaz. Pensava que Jesus ia ser o líder de Roma. E agora Jesus está numa cruz. É uma aparente frustração, mas traz salvação para muitos. É a ideia de Paulo aqui. Qualquer frustração pode ser uma oportunidade de Deus para que a gente de alguma forma sirva no ministério. No mínimo, o seu testemunho vai ser um grande atrativo para como você lidar com aquela frustração. Para aquela frustração. Deus lhe deu a frustração. Então, use a frustração para a glória de Deus. Use ela para a glória de Deus. No fim, esse episódio de Malta aqui foi muito bom. Muito melhor para os de Malta
do que para Paulo, talvez, ou o pessoal do barco. Foram as férias forçadas maravilhosas, né? E é interessante porque Paulo era um prisioneiro, mas aqui ele vivia mais livre. Ele não estava algemado direto, não, ele estava ali. É claro que o comandante ali estava de olho nele, mas assim, ele estava livre ali. Ele estava naquela ilha. Olha que tentação para Paulo para não ir para Roma, não é não? Eu podia ficar aqui, ó, viver a minha vida aqui, ó, na ilha de Malta, fazer uma igreja aqui em Malta, pronto, fica aqui. Aqui eu estou livre. Na hora de chegar ao barco, ele ia ter que ir como prisioneiro. Ele estava meio que livre ali naqueles meses. Olha que tentação, né? Ficar em Malta. E depois chega a hora de sair. E Paulo iria entrar como prisioneiro. Essa é a informação que a gente tem no 11, né? 3 meses depois, embarcamos no navio de Alexandria, que tinha passado o inverno na ilha. Eu fui, porque Deus está mandando, Jesus está mandando eu dar testemunho em Roma. Então eu tenho que ir, mesmo como prisioneiro. E até o 16, a gente vai até o 16 hoje, Paulo ele dá meio que Lucas ele nos dá um diário de bordo, né? Era difícil quando eu só tinha que pregar isso. Mas aqui é muito interessante que ele vai dizer assim, o navio tinha, olha que detalhe interessante, né? Por emblema, os deuses gêmeos Castor e Pólux. Por que ele está dizendo isso? Versículo 12, chegando a Siracusa, olha o nosso mapa, né? Olha, ele está em Malta, aí ele pulou aqui, ó, chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, dali, navegando ao longo da costa, chegamos a Régia, olha a Régia ali, certo? No dia seguinte começou a soprar o vento sul, e em 2 dias chegamos a Puteoli. Puteoli, ele está aqui no mapa como Pozzuoli, mas é a mesma cidade aqui, certo? Em Puteoli eles ficaram, versículo 14, os irmãos pediram, né, para eles ficaram 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma, tendo ali os irmãos ouvindo notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a Praça de Ápio. Praça de Ápio não está aqui no mapa, mas fica bem pertinho de 3 vendas, certo? Que ele vai dizer logo mais. E as 3 vendas, ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Versículo 16, uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia um soldado que o guardava. Então veja, esse é o trajeto aqui, né? Primeiro a gente vai falar desse barco que tinha lá os símbolos, né, dos gêmeos Castor e Pólux. O que é isso? Por que Lucas mencionar isso aí? O que é que vocês acham? Ia proteger eles, talvez, né? Os deuses. E aí? Castor e Pólux, eles eram os filhos de Zeus com a deusa de Esparta, Leda. E eles eram os protetores da navegação, certo? Gêmeos protetores da navegação. Veja que, apesar de tudo, a superstição daqueles que estavam navegando com Paulo ainda continua. Eles querem navegar num barco que tem as imagens desses deuses para serem protegidos, porque eles já tinham naufragados, certo? Então, era um adendo aqui. Eles foram nesse navio específico porque eles estavam traumatizados, certo? A ideia é essa. Então, veja, será que é isso que guia as pessoas no mar, não é? Será que esse é o poder aqui, essa entidade aqui iria ajudar eles? De forma nenhuma. A gente vê que, apesar de Paulo estar presente ali, não foram todos que foram convertidos, certo? Eu tenho uma tripulação ainda que é mundana, ainda a tripulação que é pagã, é uma tripulação ainda apegada à superstição. Somos facilmente apegados à superstição, facilmente,
certo? Acontece uma coisa ali, aqui, que a gente vai começando a pensar que é o nosso meio, que foi alguma coisa que a gente fez, alguma posição que a gente deixou as coisas, que aquilo ali aconteceu. É fácil ser pego em superstição. Aqui é isso, ó. Tem a imagem dos dois, essa imagem vai proteger a gente dos navios, porque eles são os protetores da navegação, certo? É fácil, eu tô assistindo todos os jogos do Barcelona, todos os jogos. Aí teve um jogo que eu não assisti, o Barcelona perdeu. Aí outro jogo foi na quarta. No sábado eu assisti, o Barcelona ganhou. Na quarta eu não assisti, que eu tava trabalhando, o Barcelona perdeu. Eu disse, não. Peraí, tem alguma coisa comigo. Né? Veja, facilmente, pastor Eduardo, ele achou que talvez, vai ter uma cláusula na Bíblia ali que eu tenho que estar assistindo o jogo do Barcelona. E aí no domingo passado eu assisti Barcelona e Real Madrid, ele perdeu por 3-1. Aí eu disse, não era, eu queria que fosse, não. Mas aí, ó, eu disse, não, é porque eu não tava com a camisa. Quando eu tô com a camisa e tô assistindo, ganha. Entendeu? Eu ainda pensei isso, né? E aí hoje tem jogo, eu vou assistir com a camisa e vou ver se vai funcionar. Superstição, certo, gente? Né? Confessando pecado, mais uma vez, né? É isso aí. Não, meus pensamentos são as melhores aplicações. Mariana não tá aqui, é melhor ainda, né? Aí é que eu me solto, né? Mas veja, essa é a ideia, certo? E isso acontece muito, né? Pessoas que são apegadas, até pessoas dentro da igreja, elas são apegadas à superstição, né? Elas acham que vão falar alguma coisa, vão fazer alguma coisa, e aquela atitude ali vai acontecer, certo? E veja, é frustração em cima de frustração. Pense numa pessoa frustrada em termos de futebol, eu sou muito frustrado. E se eu não mudar, eu vou continuar. Sabe por quê? Porque eu sou aquele torcedor chato. Eu quero que o time ganhe como eu quero que ganhe. Eu quero que, se for um time fubeca que o Barcelona vai pegar, eu quero que ganhe de 4-0. Se ganhar de 1-0, eu queria que perdesse. Vê, tem torcedor chato e tem eu. Eu sou mais chato, porque se não ganhar do jeito que eu quero que perca o campeonato. Tem que ganhar como eu quero que ganhe. Se não, se só ficar chegar no segundo tempo com 1-0, é melhor o outro time virar, perder. Não quero que ganhe mais. Fico de mal com o time. Mas a vida não é assim, gente. Se a gente for querer que as coisas aconteçam como a gente queira, a gente vai viver triste. Vai viver frustrado. Olha a vida de Paulo. Ele tinha um sonho de pregar em Roma. Como é que ele vai para Roma? Ele vai para Roma prisioneiro. Ele vai para lá ficar preso. Ele não está livre para pregar o evangelho. Ele vai pregar para os soldados. Esse é o contexto lá de Filipenses, escrevendo a carta. Ele naufragou, né? Antes de ir para Roma, ele naufragou, teve que ficar 3 meses na ilha. Antes disso, a gente já viu, levou soco na cara, foi picado por cobra. Se Paulo fosse viver pelas circunstâncias da vida dele, né? Mas não foi como ele quis, foi como Deus quis. E isso é o melhor. Esse é o melhor, certo? Como você age quando você alcança os seus sonhos? Muitas vezes você alcança os seus sonhos, mas você não era como você queria e nunca é como você quer. Nunca é como você pensou. Casamento, quando você pensou, quando tinha 16 anos, não é como é agora. Tem coisas ali que você passou e nem imaginava que ia passar. Você achava que não ia existir. Que duas pessoas se amando, não tem como brigar, né? Que nem filme, né? Não, e viveram felizes para sempre, né? Não tem como se desentender. Se elas se amam, vai casar, né? E a gente vai ver a frustração. Essa é a ideia. Eu estou em Roma, mas tem algema. É o sonho da universidade, né? E quando eu passar no vestibular, acabou os problemas, né? Entra na universidade, aí você vai ver. Não, mas aí até a universidade. Quando eu trabalhar, aí eu vou... Sabe por que eu não vou ficar triste? Porque eu vou trabalhar com o que eu gosto. E se eu trabalho com o que eu gosto, eu nunca vou me frustrar, não é? Não é assim? Se eu trabalho com o que eu amo fazer, eu sempre vou trabalhar todos os dias felizes, acordar radiante. E terminar o trabalho, porque acabou, né? Porque não é assim a vida?
Não é assim. A gente sabe. Os nossos planos vão frustrar os nossos corações se a gente colocar esperança e significado nessa realização. Enquanto os seus planos forem seus planos, a gente vai viver frustrado. Enquanto os nossos planos forem só nossos, não forem de Deus, nós vamos viver frustrados. Tem gente que acha, ó, com dinheiro, acabou o problema. Com um casamento aqui com uma pessoa que eu amo, acabou o problema. Com filho, acabou o problema. Vai satisfazer o coração? Não, vai ficar frustrado. Mas se você aprender e encontrar todas as realizações em Deus, aí sim. Até com as paradas forçadas, porque paradas forçadas sempre existem. Sempre existem. E olha o finalzinho do versículo 15. Paulo viu tudo aquilo, a recepção dos irmãos, olha, ele vai para ele passa três dias em um lugar, aí ele depois vai para essa cidade aqui, a Puteoli. Na Puteoli, os irmãos dizem assim, Paulo, fica aqui pelo menos 7 dias, né? Provavelmente aqui para pregar no domingo, né? Temos um pastor convidado aqui, né? O apóstolo Paulo aqui. Fica pelo menos aqui com a gente, né? 7 dias. E ele fica. Depois ele vai, tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro, à Praça de Ápio, e depois passaram pela Três Vendas. Três Vendas parece cidade de Minas Gerais, né? Três Vendas, né? Não, é em Roma, aqui é perto de Roma, né? Pertinho de Roma. 46 quilômetros de Roma, Três Vendas. Certo? Parece que ele está em Minas Gerais aqui, né? E ao vê-los, Paulo deu graças a Deus. Olha a reação. Ao vê-los, Paulo agradece a Deus e sentiu-se mais animado. Depois de tudo que ele passou. Ele ficou mais animado com a recepção dos irmãos. E como os irmãos queriam ouvir a palavra de Deus. Agradecer a Deus pelo que ele faz. Mesmo que muitas situações pareçam estranhas. Poxa, por que está acontecendo? Poxa, isso não está certo, eu acho que não está certo, está tão estranho. Por que eu não consigo enxergar aqui? Sentir-se animado e lembrar que é Deus que está fazendo tudo. Deus sabe o que faz. Se a gente fosse guiado pela nossa vontade, irmãos, a gente estaria acabado. Pense nisso. Se Deus dissesse assim, ó, agora é com você, como Ele faz com o ímpio. Você vai gostar desse seu pecado. Você vai crescer nisso, aquilo ali, isso aí você vai se realizar nos seus pecados. Você vai se realizar nas suas escolhas erradas. Se Deus fizesse isso, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos perdidos. E a gente estaria achando que a gente estava abalando, que a gente estava fazendo o certo. Nós não somos nada sem o guiar de Deus. A gente precisa confiar nele. Agradeça e se sinta animado. Faça igual a Paulo aqui. Agradeça e se anime. Amém? Alguma dúvida, gente? Comentário, certo? Amém. Vamos orar ao Senhor. Irmãos, usar, pode orar para a gente, por favor. Oremos. Senhor nosso, Deus nosso, oramos, Senhor, em nome de Jesus. Agradecemos, Senhor,